Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa, uma conversa acompanhada de um bom chimarrão. Estamos aqui com o Sidney Muran, nosso amigo do canal História da Erva Mate. Nós somos da Rádio do Mate e vamos estar conversando com o Ilvandro Barreto de Melo, ele que é da Câmara Setorial Estadual da Erva Mate do Rio Grande do Sul, também extensionista rural da Emater. Vamos conversar sobre os desafios de produção da erva mate e também das dificuldades na questão do trabalho, né, da colheita da erva mate. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Alex, Evandro, obrigado por nos atender aqui, honrados em te receber nesse nosso primeiro podcast, essa ideia do site historiadervamate.com.br, junto com a Rádio do Mate, nessa parceria, e aproveitar e trazer conhecimento, que esse é o objetivo, de trazer informação para que essa informação possa ser processada pelo agricultor, pelo ervateiro e que isso contribua para toda a cadeia produtiva. Buenas, Evandro. Minha saudação, Alex, minha saudação, Sidney. É com grande satisfação que participo desse momento importante para a erva mate. E aproveitando, né, Alex, você colocou aí no início a situação de que temos desafios na produção, da produtividade da erva mate, que há parece que uma discrepância, uma diferença entre algumas áreas e outras. E, Evandro, por que isso ocorre? O que está acontecendo com os ervais do Rio Grande do Sul, que um produz uma quantidade por hectare e o outro produz outra, e aquele que produz muito pouco talvez não compense a atividade, ou em contrapartida, aquele que produz bem está animado? Bom, a distribuição da erva mate, ela originalmente está entre a bacia dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, e de uma forma natural ela se expande aí num território aí que atinge cerca de 540 mil quilômetros quadrados. Essa distribuição, de maneira alguma, ela tem uma homogeneidade. Então, ela é bastante heterogênea no processo de distribuição, tanto na forma geográfica, quanto também na forma genética. E esse contexto, ele também se diferencia em cada uma dessas regiões da forma com que quem esteja trabalhando com a erva mate vai fazer a sua exploração, seja ela pelo trato do extrativismo, que é a colheita principalmente daqueles herbais nativos que estão naturalmente distribuídos aí, ou até mesmo naqueles herbais implantados que detêm uma tecnologia. E essa tecnologia, ela pode ser uma tecnologia que utilize recursos numa quantidade bastante pequena, mas também pode ser uma tecnologia que traz recursos bastante avançados. A forma com que ocorre essa distribuição geográfica da planta, da árvore, da Ilex paraguariensis, de uma forma geral, ela também entra num contraponto da forma cultural com que cada uma dessas regiões onde ocorre a distribuição e a produção da erva mate é observada, é vista e é trabalhada. Portanto, nós temos uma distribuição genética, uma distribuição geográfica dessas plantas e, ao mesmo tempo, nós temos uma formação cultural numa região que significativamente ela tem um tamanho grande pelo processo cultural da formação das pessoas que trabalham com erva mate nessas regiões. Percebemos que a erva mate é um natural, ela é uma planta, um produto que tem na sua origem a participação indígena. Sejam aí de várias tribos, guaranis, caigangues, praticamente todas as tribos que já habitavam tiveram contato com a erva mate. Posteriormente a esse período, ocorreu a participação dos colonizadores. E os colonizadores já vieram, de uma certa forma, modificando o trato de como trabalhar essa planta. Passado esse processo, há dentro desse contexto uma influência muito forte, que se fala pouco, mas uma influência muito forte do tropeirismo no processo da produção e principalmente na dinâmica de transporte, distribuição e logística dessa erva mate. E esse
contexto como que se formam as várias etnias que nós recebemos, as diferentes, italiana, alemã, holandesa e por aí afora, somando-se aquela cultura indígena que existia, mais a participação primária, anterior, dos espanhóis no primeiro momento e posteriormente dos portugueses, isso possibilitou com que a forma cultural com que a erva mate fosse cultivada, com que a erva mate fosse industrializada, ela também passasse por certas modificações e, ao mesmo tempo, pegando características culturais em cada um desses espaços geográficos, mas também características culturais conforme ocorriam essa movimentação dos colonizadores. E por isso ocorre dentro de um contexto muito diversificado. Se analisarmos a distribuição, a formação e o cultivo da erva mate no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul, sem entrarmos no Paraguai, sem entrarmos na Argentina, nós vamos perceber que há uma diferenciação muito grande. E aí ocorrem esses fatores, que envolvem a questão genética, que envolve a questão cultural, que envolve a formação étnica em cada um desses espaços, e por aí ocorrem as diferenças. Se isso não bastasse, entra aquele outro segundo contexto, que é o contexto tecnológico, porque algumas dessas regiões, por um motivo A ou B, teve um estímulo maior da pesquisa, teve um estímulo maior da extensão rural, teve um estímulo maior com predominância de conhecimentos tecnológicos, que tornaram essa região uma região representativa, com formação, com produção, com manejo qualitativo maior, por esses aspectos tecnológicos serem mais eficientes. Algumas regiões que não tiveram a oportunidade de receber esse conhecimento científico da pesquisa, essa participação da extensão rural, essa participação do desempenho de um manejo tecnológico mais avançado, são regiões que permaneceram numa condição de menor produtividade, numa condição de menor produção, e, ao mesmo tempo, numa situação muito próxima, muito parecida com a forma extrativista que se trabalhava a erva mate no período indígena e, principalmente, quanto do início na chegada dos primeiros colonizadores. Esse contexto como um todo, ele leva a ter, sim, na produção, no território onde se produz a erva mate, nesses 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai, essas diferenciações. E isso que você comenta, Sidney, com relação a essa disparidade. Em situações em que nós temos regiões com altas produtividades de erva mate, em contrapartida de outras regiões onde a produtividade ela é pequena e, por vezes, ela não se torna uma atividade viável economicamente. E sobre o melhoramento genético, Ilvandro, eu queria que tu comentasse conosco sobre isso também, porque isso é um fator determinante também para uma boa produção. A gente vê em regiões onde são aplicadas os clones de erva mate, enfim, o pessoal está com uma colheita satisfatória em relação a outros cultivares que não têm esse melhoramento. Bom, essa questão genética ela é uma questão que tem 2 viés. O primeiro viés ele é um viés de conservação, porque a polinização da erva mate é uma polinização aberta, ela é uma polinização que tem uma grande participação dos insetos, as abelhas, tanto as abelhas nativas quanto as abelhas que vieram para a nossa região, elas têm uma contribuição muito grande, como uma série de outras espécies de insetos nesse processo. Então, ela é uma polinização aberta e importante, porque possibilita nós mantermos uma das grandes riquezas que a erva mate tem, que se chama diversidade, biodiversidade. Ela tem uma diversidade genética muito grande, pelo fator de que essa polinização é aberta e esses cruzamentos de genes, que ocorrem ao natural na natureza, eles possibilitam que essa diversidade genética ela seja gigantesca. Infelizmente, nós temos isso na erva mate, embora nós tenhamos populações características.
Se nós pegarmos o próprio estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos 5 regiões de produção organizada com erva mate, e alguns exemplares que estão fora desses polos ervateiros, nós vamos ter uma riqueza genética muito grande. Por esse fator dessa polinização aberta, mas em redutos, aonde eu tenho uma erva mate talo roxo, onde eu tenho uma erva mate talo branco, aonde eu tenho uma erva mate periquita, que são os tipos de erva mate característicos. E, por outro lado, eu tenho um melhoramento genético que é voltado para a produção. E aí entra nisso que você comenta, Alex, com relação ao fator de eu selecionar o material genético que naquela condição ela vai me dar uma maior produtividade. Portanto, o manejo de busca pelo melhoramento genético, já temos isso já desde o final do século passado. A Embrapa tem um trabalho, o doutor Esturion tem um trabalho muito grande, ele já está, inclusive, aposentado da Embrapa Florestas, mas ele começou um trabalho muito interessante no sentido de esse estudo genético, agora sendo continuado pelo IVAR, e também nós tivemos uma participação da própria EPAGRE, o Dr. Doli da Croce, o Paulo Floss, num trabalho de melhoramento que eles fizeram com relação à criação da carari, que é uma cultivar de erva mate seminal, ou seja, multiplicada por sementes, a primeira cultivar de erva mate de Santa Catarina e do Brasil a ser registrada. Posteriormente, nós tivemos também no material genético seminal, aqui no Rio Grande do Sul, a Cambona 4, que é um material que também foi desenvolvido e é uma cultivar registrada que está sendo plantada, e pelas informações que nós temos, é um material genético que é identificado, que mais área tem de erva mate de plantios no Brasil. E, seguindo isso, entrou a onda, que você também comentou anteriormente, Alex, dos clones, que é esse movimento também, um melhoramento genético, que está sendo conduzido aí pela Embrapa Florestas. Nós temos aí algumas universidades que trabalham essa questão de clones, a UFCM, tanto em Santa Maria quanto em Frederico Westphalen, e uma série de outras instituições que já trabalham os clones da erva mate para esse melhoramento. Então, a tendência é de que nós tenhamos a continuidade dessa conservação genética através dos cruzamentos abertos, dessa polinização, de populações voluntárias que nós temos distribuída no território onde se produz erva mate, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter um aperfeiçoamento na busca de materiais genéticos que possam oferecer uma maior produtividade. E, além de uma maior produtividade, seja ela seminal ou clonal, quando nós entramos no campo dos clones, nós vamos encontrar materiais genéticos que se prestam mais para uma determinada finalidade ou para uma outra determinada finalidade. Você começa a estreitar mais a caracterização genética desse indivíduo que você selecionou. Por isso é que a compreensão que nós temos que a parte genética ela é fundamental. Inclusive, a genética ela tem uma contribuição muito grande na produtividade, ou seja, ela é muito incisiva, ela garante sim a produtividade. Nós temos materiais genéticos muito produtivos, temos materiais genéticos que não são tão produtivos. Isso a gente identifica sem ter caracterizado um material genético ou outro. Quando nós isolamos o material genético, por exemplo, a própria Cambona 4, que é um material genético que a gente trabalha mais, que nós estamos mais próximo dele, ele é um material genético que traz uma produtividade muito grande, por força da genética, que responde ao manejo tecnológico de qualidade, que responde a uma fertilização, que responde a um sistema de poda adequado, a um monitoramento de desenvolvimento das árvores e consegue apresentar também uma qualidade de bebida suave. E aí você já tem também o direcionamento desse produto para mercados que aproveitam esse tipo de bebida. Esse contexto, esse conjunto desse melhoramento genético, a tendência é que nós tenhamos ele mais aperfeiçoado, que ele vá se aperfeiçoando. Pena que o melhoramento genético em erva mate é um processo lento, é um processo demorado, porque à medida que eu seleciono o material, eu preciso multiplicar esse material, eu preciso testar esse material no campo, eu preciso comprovar que esse material genético tem, de fato, requisitos importantes que eu esteja buscando, ou talvez requisitos que eu encontro nesses materiais que eu nem tenha imaginado quando comecei a seleção genética dele.
E essa é a grande encruzilhada, porque eu posso fazer um trabalho de melhoramento genético, uma busca de um material genético e trabalhar com ele aí 7, 8 anos e chegar num resultado que ele não vai dar certo. E eu vou perder todo esse tempo trabalhando com aquele material genético, porque se o meu objetivo que eu buscava não conseguiu, eu não tive sucesso. Mas vale isso como um aprendizado. Não que essa genética não seja importante. Para aquele lado da conservação, da diversidade genética, talvez seja importante. É o caso que nós encontramos na Comuna 4. Nós selecionamos aí 16 materiais genéticos, 16 árvores diferentes, e dessas 16 árvores que nós selecionamos, aqui nos deu a condição de termos assim a certeza de que era um material genético testado, comprovado e que traria resultados, foi a Campona 4. O restante dessas outras 15 matrizes, nós perdemos no caminho. Umas porque tinham dificuldade de germinar, outras porque não tinham vigor na germinação, outras porque na hora de levar o material a campo, esse material não respondia. Então, uma série de questões que, por vezes, outros materiais, assim, na época, tinham um sabor muito forte, para nós não era interessante, nós não estávamos buscando isso, esse material ficou para trás, não que ele não vá servir para uma outra situação, para uma outra finalidade. Por isso que o trabalho em genética e erva mate ele é muito lento, muito demorado. E isso justifica também por que nós temos apenas um material genético desenvolvido hoje e registrado. Nós sabemos que tem vários trabalhos, várias instituições fazendo trabalho com genética da erva mate, mas registrados até o momento nós temos a Camona 4, Santa Catarina tem a Carari, que é a cultivar de erva mate do estado de Santa Catarina, e a Embrapa Florestas aí está trabalhando aí com 4, 5 clones também identificados, mas eles ainda estão entrando num processo de produção, eles estão mais ainda naquele momento da multiplicação, e muitos desses materiais ainda precisam ser testados a campo. E essa é a condição. Ele é fundamental, a genética é fundamental, é importante, no entanto, porém, um processo muito lento, um processo muito demorado. Os viveristas, os produtores, às vezes não querem discutir material genético, eles querem ir para aquela questão mais prática. A adubação da erva mate, a poda da erva mate, que está sob o domínio deles, e isso é natural, porque a genética da erva mate, ela, além de ser demorada, além de ser lenta, o domínio tecnológico e científico sobre ela é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais demorado de compreender e aprendermos a trabalhar com ele. Posto tudo isso, né, Evandro, Alex, temos a certeza de que, tendo um material genético, uma planta de qualidade para ser colocada no erval, temos a perspectiva de que, quebrando também a questão cultural de usar de todo esse aparato que se tem e de tecnologia, a certeza de que a produção vai melhorar. Mas aí vem o outro, porém, o outro desafio, que é a questão da mão de obra para colher. E essa mão de obra para colher parece que está cada vez ficando mais escassa, Evandro? É bem verdade. A colheita inicial da erva mate nos primórdios, ela era feita através do machado. Então, o machado foi a primeira ferramenta utilizada para a colheita da erva mate. Como que era realizado? A árvore era derrubada, era cortado o tronco da árvore e a árvore caída sobre o solo, sobre o chão, era colhida suas folhas. Então, essa foi a primeira forma de colheita da erva. Uma porque era mais fácil derrubar a árvore do que subir nela e fazer a colheita, outra porque os ervais nativos tinham árvores muito próximas, eles já iam derrubando as árvores e, ao mesmo tempo, já iam construindo nessas áreas as lavouras de subsistência para plantar o milho, para plantar o feijão. Então, era algo assim, no começo, no princípio, algo bem rudimentar. Posteriormente ao machado, nós tivemos a entrada do facão. Facão, um instrumento que é utilizado até os dias atuais, em algumas situações, em algumas regiões. Posteriormente ao facão veio a entrada do serrote, o serrote manual, a entrada da tesoura manual, e hoje nós já estamos aí com uma tesoura mecânica para facilitar esse trabalho, e recentemente foi importada aqui pelo Brasil, por uma empresa aqui do Rio Grande do Sul,
uma colhedora mecânica de erva mate, tracionada, que tem a condição de fazer a colheita mecanizada. Então, houve essa evolução na forma de nós trabalharmos a colheita da planta da erva mate. Porém, para qualquer uma dessas situações, nós precisamos de uma mão de obra humana que desempenhe esse trabalho. Ou seja, no machado, seja no facão, no serrote, nos diferentes tipos de tesoura e até mesmo na colheitadeira mecanizada. Porém, essa mão de obra, ela está hoje, assim, além de muitas situações, ela não ser uma mão de obra que consiga fazer uma poda que traga para a planta da erva mate uma condição de maior produtividade, de maior longevidade, e, ao mesmo tempo, uma poda que tem um valor significativamente alto pelo seu custo. E é esse custo do valor da mão de obra, da condição desse trabalho, influi diretamente no preço da erva mate, pelo fato de que, no passado, nós tínhamos aí o valor da colheita da erva mate, variava de 15% a 20% do valor da roupa. Depois isso aí passou para 25%, passou para 30%, passou para 35%, e hoje nós temos situações que o custo para a colheita da mão de obra está ao redor aí de 40% do valor da roupa, entre colher e levar essa erva mate até a indústria. Então, isso é, de certa forma, preocupante. Além de ele ter um custo alto, ele tem uma outra questão, que é todo o cuidado que precisa ser feito com relação à qualidade da poda. Não é simplesmente ir lá e chegar, cortar os ramos, cortar os galhos da planta e levar esses ramos e galhos para a indústria. Eu preciso analisar a anatomia da árvore. E, geralmente, como o pagamento a essas pessoas que colhem, popularmente chamadas de tarefeiros, ela é uma colheita paga pelo rendimento de folha colhida durante a tarefa, a rapidez com que o tarefeiro faz essa operação, por vezes, ela deixa uma condição não satisfatória em termos de qualidade de poda. E isso, amanhã ou depois, vai complicar a vida útil da herveira e vai complicar diretamente a sua produtividade. Então, são fatores assim que nós precisamos compreender essa dinâmica, entender essa relação de hoje, até porque, além da quantidade de mão de obra disponível hoje ela ser escassa, há esse condicionante com relação ao seu custo. E isso também colabora diretamente com uma baixa produtividade de um erval para inviabilizar o empreendimento. Então, são fatores assim bem significativos que precisam, de uma certa forma ou outra, serem resolvidos num curto espaço de tempo, em função de que amanhã ou depois nós não teremos aí um incremento muito maior ainda em termos do percentual de valor pago para a poda com relação ao valor da roupa. 40% já é um valor assim significativamente alto, que vai comprometer a viabilidade financeira do produtor de erva mate. E na avaliação do especialista Ilvandro, como superar esse desafio por parte das indústrias, também dos produtores? Você acha que a mecanização, como esta máquina que foi apresentada aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma solução ou ainda é lento esse processo? Qual que é a tua avaliação sobre este fato? Como melhorar isso de fato? São duas situações assim bem distintas. Nós temos aqueles produtores de erva mate que organizaram o seu sistema de produção e, com os componentes da própria família, eles fazem a colheita da erva mate. Esse valor de 40% que custa a colheita, mesmo que isso precise ser valorado, ele vai permanecer na família e vai permanecer dentro da propriedade. De certa forma, o pagamento desse serviço de um recurso que não sai da propriedade, que fica e que valoriza, que paga a mão de obra daquela família que colhe a sua própria erva mate e transporta até a indústria, ele amplia o rendimento e a capacidade de valor agregado no produto.
O problema maior está para aquele produtor que depende de uma mão de obra terceirizada, aquele produtor que depende de uma mão de obra externa para fazer a sua colheita. E essa é uma situação muito complicada e talvez a mais difícil de ser solucionada. A indústria, ela já escapou, já fugiu há bastante tempo, com raras exceções, hoje nós temos ainda algumas exceções, da indústria fazer a colheita da erva mate. Hoje a indústria está comprando a erva mate colhida pelo produtor. Ou seja, a indústria ela se afastou desse fator colheita de mão de obra em função da extrema dificuldade, que é por questões trabalhistas, por questões de poder contar ou não com o colhedor da erva mate de segunda a sexta-feira, por vezes vai 2 dias por semana. Nós temos uma outra dificuldade, que é a questão daquela regularização dessa mão de obra, né, pelo fato de muitos que colhem erva mate não quererem uma regularização com carteira assinada, tudo certo, porque aí perdem outros benefícios que são distribuídos, e aí a indústria acaba não contratando. Então, ele perde essa mão de obra porque a mão de obra vai perder outros benefícios se, por acaso, tiver carteira assinada e tiver uma remuneração de um valor X. Então, esse aí é outro fator comprometedor. E quando nós entramos na seara da mecanização, para algumas situações é interessante, aonde existam aí terrenos compatíveis para a colheita, então ela é possível de ser utilizada. Tem que compreender um outro fator também com relação à idade da folha. Quando se colhe erva mate para chimarrão, eu preciso ter um grande percentual da folha madura, e a maturação dessa folha ela precisa de um determinado período. E quando eu entro na mão de obra mecanizada, geralmente eu vou ter que cortar um galho jovem e vou cortar folhas jovens. E se eu levar para a indústria uma folha jovem, um broto, eu vou ter um chimarrão lá na cuia depois de industrializado, que não vai espumar, um chimarrão que vai ser mais forte, um chimarrão que vai passar por uma dificuldade de sapeco e secagem na indústria. Tem folhas que vão ficar cruas, tem folhas que vão queimar, porque a matéria-prima é heterogênea. E quando eu colho um erval com folhas maduras, com folhas de maturação mais homogênea, me facilita o trabalho de sapeco e secagem na indústria e eu vou ter um produto com uma melhor qualidade de sapeco e secagem. E isso me garante também um chimarrão com maior qualidade. Então, são vários fatores que eu preciso levar em consideração, que eu preciso compreender nesse processo dinâmico do que é a produção de campo, a produção agrícola da erva mate, que é a produção industrial da erva mate lá dentro da indústria, e é aquilo que o consumidor está esperando e que o consumidor está querendo, está na expectativa de receber a erva mate para poder utilizar na sua cuia. Então, eu preciso organizar o fator de produção, o fator de industrialização, o fator de distribuição desse produto, de logística, e contentar o produtor, ou o consumidor, e contentar o consumidor com um produto de qualidade. São muitos fatores que precisam ser dominados nesse processo. E esse domínio ele vai garantir se eu vou ter sucesso na produção de campo, na industrialização, na distribuição e na satisfação do consumidor. Ou, ao contrário, se eu vou me perder em alguma dessas etapas, em alguma dessas fases, e quando esse produto estiver disponível para o consumidor, não vai agradar, porque ele teve um problema, seja qual for, na etapa de processamento, seja na produção de campo, seja na indústria. Então, há sim, muitos fatores para serem controlados, não é única e exclusivamente a oferta da mão de obra ou tão somente o custo da mão de obra. É um conjunto de situações que o ervateiro precisa dominar no seu dia a dia para que possa oferecer qualidade de produto aos consumidores, seja para tererê, seja para chimarrão, para o chamate, para qualquer outro subproduto ou produto agregado que eu vá retirar da erva mate. A gente agradece ao Ilvandro Barreto Melo por essa conversa. A gente vai seguir lhe chamando assim que houverem novas demandas, novas oportunidades, para que você, com o teu conhecimento, possa
esclarecer, né, tanto para o setor que já acompanha as notícias da erva mate, mas também para o público em geral que não tem essa mesma visão, né, do que é a erva mate como um setor, né, assim como os apreciadores do bom e velho tradicional chimarrão. Agradeço ao Ilvandro. Sabemos que com a união do setor, né, é possível vencer esses desafios, não é mesmo, Ilvandro? Perfeitamente. Eu agradeço a oportunidade, Sidney, ao site História da Erva Mate, que está apresentando aí um belo trabalho de informação, de comunicação do setor ervateiro para o setor ervateiro e também para fora do setor ervateiro. Essa informação ela precisa rodar e talvez um dos grandes problemas que nós tenhamos no setor ervateiro seja a comunicação interna no setor ervateiro e a comunicação externa do setor ervateiro para fora. E eu acredito que o teu trabalho aí é um trabalho que está tendo resultado, está sendo visto e está trazendo fundamentos importantes para que a gente possa ter melhoria no setor ervateiro. Da mesma forma, a Rádio do Mate, ela cumpre, Alex, um papel fundamental nessa comunicação. Veja que nós, na erva mate, nós não podemos nos preocupar apenas em produzir a folha, industrializar e tomar o chimarrão. Nós temos que nos preocupar com questões estratégicas. E a comunicação, ela é estratégica não só para o setor da erva mate, mas para qualquer setor produtivo. Então, é importante esse trabalho que a própria Rádio do Mate faz, e o mais importante de tudo isso, que eu acho, é essa associação, é essa ligação, é esse exemplo que está sendo dado tanto pelo site História da Erva Mate como também pela Rádio do Mate, de numa parceria, de num agrupamento, poderem criar esse trabalho conjunto de informação, de comunicação, disponibilizar isso para o setor ervateiro e disponibilizar a isso também aquelas pessoas que têm proximidade com a erva mate, que têm uma afeição pelo produto mate, seja ele no chimarrão, no tererê, nas diversas formas, mas que também possuem agora mais dois canais importantes para a informação, para a comunicação. E quando vocês dois se associam, quando os dois se associam, os dois vão crescer. Tanto o site da História da Erva Mate quanto o Rádio do Mate, vocês estão num sentido de crescimento. E outro fator assim bem interessante de falar é o complemento. É a complementação que o site dá para a rádio e que a rádio dá para o site. Eu acho que esse é um exemplo bem interessante, e o Alex falou em união do setor. Eu vejo que esse trabalho aí, do Sidney, do Alex, da Rádio do Mate como um todo, com todas as pessoas que trabalham na Rádio do Mate, do site, da História da Erva Mate, ele é um grande exemplo de união e um grande exemplo que pode ser usado para crescimento do site, para crescimento da História da Erva Mate, para crescimento da Rádio do Mate e pode ser exemplo também, inclusive, para crescimento do setor da erva mate brasileira. Muito obrigado e um abraço a todos. Gratidão, Ilvandro, Alex, e posto o nosso desafio, então, né, Alex, de que, na minha parte, da sua parte, nós já conversamos disso, temos justamente esse interesse, como o Ilvandro colocou, de, por meio desses podcasts, unir forças, unir conhecimentos para que a informação chegue da melhor forma possível. Obrigado, Ilvandro, obrigado, Alex, e novos podcasts virão aí nessa parceria. Valeu, Isso aí, um abraço Sidney. a todos. Obrigado, Ilvandro, obrigado, Sidney. Fiquem conectados aí com a radiodomate.com.br e também com o canal historiadaervamate.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.